Há momentos na vida em que o destino nos lança uma curva inesperada, daquelas que mudam completamente nossa trajetória. Comigo, esse momento chegou aos 68 anos, quando eu menos esperava. Sabe aquela sensação de que algo muito importante está prestes a acontecer? Eu não tive esse pressentimento. Era apenas uma quinta-feira comum de outubro. Céu azul em São Paulo. Temperatura amena. Típica primavera paulistana. Meu nome é Cecília Ribeiro. Fui professora de literatura por 4 décadas no colégio mais tradicional do Jardim Oceânico. Enviuvei há 5 anos, quando Joaquim, meu marido, partiu repentinamente de um infarto. Temos uma filha, Marina, que sempre foi o centro do meu universo. Desde pequena, dei a ela tudo o que estava ao meu alcance. O melhor colégio, aulas de piano, intercâmbios, faculdade particular. Joaquim construiu um patrimônio considerável com sua empresa de importação. E após sua partida, eu administrava tudo com a mesma prudência que ele me ensinou. Naquela quinta-feira, eu havia organizado minhas malas para visitar minha irmã Teresa em Fortaleza. Fazíamos isso 2 vezes por ano. Ela vinha me ver no inverno, fugindo do calor cearense, e eu ia até lá na primavera, escapando da agitação de São Paulo. Teresa é 3 anos mais velha que eu, e desde a infância em Recife, sempre fomos confidentes. Apoio uma da outra nos momentos difíceis. A casa estava impecavelmente arrumada, como sempre deixo quando viajo. As plantas regadas, a geladeira organizada com alguns alimentos para Marina, caso ela viesse verificar se tudo estava em ordem durante minha ausência. O táxi, na verdade, um carro de aplicativo, já esperava na porta. Paulo, o motorista, um senhor simpático de seus 52 anos, ajudou-me a colocar as malas no porta-malas. Para Congonhas, dona Cecília? Vou para Fortaleza, certo? Perguntou ele, já familiarizado com minhas viagens semestrais. Isso mesmo, Paulo. O voo sai às 14h30, mas gosto de chegar com bastante antecedência. Estávamos quase na metade do caminho quando senti aquele aperto no peito, aquela sensação incômoda de esquecimento. Comecei a revisar mentalmente, desligar o fogão, trancar as janelas, levar os remédios de pressão. Foi quando percebi. Minha carteira de identidade não estava na bolsa. Lembrei-me nitidamente de tê-la deixado sobre o criado mudo depois de conferir se estava tudo certo para a viagem. Paulo, perdão, mas precisamos voltar. Esqueci minha identidade em casa. Ele sorriu compreensivamente pelo retrovisor. Sem problemas, dona Cecília. Acontece com todo mundo. Ainda temos tempo. Durante o retorno, fiquei pensando em como a memória nos prega peças conforme envelhecemos. Não que eu tivesse problemas cognitivos, longe disso. Ainda lia um livro por semana, fazia palavras cruzadas diariamente e acompanhava um curso de História da Arte na universidade para a 3ª idade. Mas pequenos lapsos aconteciam com mais frequência, e isso me incomodava, especialmente porque Marina sempre enfatizava esses momentos. Mãe, você está ficando esquecida, ela dizia, num tom que misturava preocupação e algo mais que eu não conseguia identificar. Precisamos começar a pensar em alternativas para você não ficar sozinha nessa casa enorme. Voltamos ao Jardim Oceânico em cerca de 20 minutos. Pedi a Paulo que aguardasse, dizendo que seria rápida. A casa estava silenciosa como a deixei. Entrei pelo portão da frente, mas ao invés de usar a porta principal, decidi entrar pelos fundos, perto da cozinha. Era um hábito antigo, desde os tempos em que as crianças dormiam, e eu não queria fazer barulho ao voltar de algum compromisso noturno. Foi então que ouvi as vozes. Marina e Rodrigo estavam na sala de estar, aparentemente sem perceber meu retorno. Não era incomum que viessem à minha casa quando eu saía. Afinal, Marina tinha a chave, e sempre dizia que gostava de verificar se tudo estava em ordem. Sempre interpretei como cuidado filial, uma preocupação genuína com o meu bem-estar. Parei instantaneamente ao ouvir meu nome. Algo no tom de voz deles me fez congelar no lugar, escondida pelo corredor que levava à cozinha. Já falei com o Dr. Ferreira. Ele disse que pode emitir um laudo atestando que mamãe não tem mais capacidade de gerenciar os próprios bens, dizia Marina, num tom frio que jamais havia ouvido dela. Ótimo. Com a procuração que ela vai assinar semana que vem, podemos começar a transferir os investimentos.
Depois é só convencê-la que aquela casa de repouso em Pinheiros é o melhor para ela. Não precisamos dela. Vamos nos livrar do problema e finalmente respirar. A voz de Rodrigo era calculista, quase empresarial. Senti como se o chão desaparecesse sob meus pés. Um zumbido estranho preencheu meus ouvidos e precisei me apoiar na parede para não cair. Minha própria filha, aquela menininha que embalei em meus braços durante noites insones, que ajudei com cada lição de casa, que apoiei em cada sonho, estava planejando me descartar? E se ela desconfiar? Você sabe como minha mãe pode ser perspicaz às vezes? Questionou Marina. Rodrigo riu, um som que me causou arrepios. Perspicaz? Marina, sua mãe confia cegamente em você. Ela assina qualquer coisa que você coloque na frente dela. Lembra daquelas transferências pequenas que fizemos mês passado para testar? Ela nem notou. Transferências? Que transferências? Minha mente girava tentando processar a informação. Eu verificava meus extratos bancários mensalmente. Mas nos últimos 2 meses, Marina havia se oferecido para organizar minha papelada financeira, dizendo que queria me poupar do estresse. Ainda assim, precisamos ser cuidadosos. E os documentos da casa? O testamento do papai é bem específico. O testamento não será problema quando tivermos a procuração geral. Você terá plenos poderes. E aquele advogado amigo do seu pai já está do nosso lado. É questão de tempo. Senti gosto de bile na boca, as pernas bambas, o coração disparado de uma forma que me preocuparia em outras circunstâncias. Mas naquele momento, o choque superava qualquer preocupação com minha saúde. E os móveis antigos? Aqueles que ela tanto valoriza? Perguntou Marina. Leilão de antiguidades. Já tenho um contato. Aquela estante de jacarandá do seu avô vale uma pequena fortuna hoje. E os quadros também. Tudo vira dinheiro, Marina. Dinheiro que precisamos urgentemente depois daquele seu deslize na empresa. Deslize? Que deslize? O que minha filha havia feito? As perguntas se acumulavam, mas eu não podia ficar ali para descobrir. Ouvi passos se aproximando da cozinha. Com o coração na garganta, recuei silenciosamente para o jardim dos fundos e contornei a casa, tentando controlar a respiração ofegante e as pernas trêmulas. Ao chegar novamente ao portão da frente, fingindo que acabara de entrar, respirei fundo várias vezes. Não podia deixar que percebessem meu estado. Não ainda. Precisava pensar, planejar, me proteger. Voltei ao carro, onde Paulo esperava pacientemente. Dona Cecília, a senhora está bem? Está pálida. Tentei sorrir, mas meus lábios tremiam. Não vou mais viajar hoje, Paulo. Mudei de ideia. Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? Só me leve de volta para casa, por favor. Ou melhor, não. Pode me deixar no shopping Jardim Oceânico? Preciso comprar algumas coisas. Não podia voltar para casa agora. Não conseguiria encarar Marina e Rodrigo sem revelar o que havia descoberto. O shopping seria um lugar neutro onde poderia sentar, tomar um café e organizar meus pensamentos caóticos. Paulo me olhou preocupado, mas assentiu. Durante o trajeto, flashbacks de momentos com Marina inundaram minha mente. O nascimento dela, seu primeiro dia de aula, a formatura, seu casamento com Rodrigo. Em que momento minha menina se transformou nesta pessoa capaz de conspirar contra a própria mãe? Será que Joaquim, sempre tão ocupado com os negócios, percebeu algo que eu, cegada pelo amor maternal, não consegui ver? No shopping, sentei-me em uma cafeteria discreta, pedindo um chá de camomila que eu sabia que não conseguiria beber. As palavras deles ecoavam em minha mente. Não precisamos dela. Vamos nos livrar. Como se eu fosse um objeto obsoleto, um fardo a ser descartado. Peguei meu celular com mãos trêmulas. Precisava de ajuda, de um conselho, de alguém em quem pudesse confiar. Pensei em ligar para Teresa, mas não queria preocupá-la à distância. Foi então que me lembrei de Antônia Soares, minha amiga de décadas, ex-juíza aposentada que sempre teve uma mente afiada e um senso aguçado de justiça. Antônia, sou eu, Cecília. Podemos nos encontrar? Aconteceu algo terrível. Enquanto aguardava sua resposta, uma determinação começou a crescer dentro de mim, substituindo gradualmente o choque inicial.
Eles achavam que eu era apenas uma velha indefesa, fácil de manipular e descartar. Subestimaram a mulher que enfrentou a vida ao lado de Joaquim, que ajudou a construir um patrimônio, que educou sozinha uma filha enquanto o marido viajava a trabalho. Subestimaram a professora que, por 40 anos, avaliou redações de adolescentes, detectando cada tentativa de plágio, cada história mal contada, cada mentira mal elaborada. Se Marina e Rodrigo queriam guerra, não sabiam com quem estavam se metendo. Aquela não seria a história de uma idosa vítima de golpe familiar. Seria a história da vingança de uma matriarca que não permitiria ser descartada como algo sem valor. Enquanto aguardava Antônia no café do shopping, minha mente trabalhava incansavelmente. As mãos ainda tremiam quando tentei tomar um gole do chá de camomila. Cada palavra que ouvi na conversa de Marina e Rodrigo ecoava em minha memória como uma sentença de traição. Não precisamos dela. Vamos nos livrar. O tom frio, calculista na voz da minha própria filha me causava uma dor física, como se algo estivesse sendo arrancado do meu peito. Foi quando avistei Antônia atravessando o corredor do shopping com sua postura elegante de sempre. Aos 70 anos, minha amiga mantinha a mesma determinação nos olhos que exibia quando ocupava seu cargo de juíza. Ela me viu e seu semblante imediatamente mudou para preocupação. Cecília, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Você está branca como papel. Antônia sentou-se à minha frente e segurou minhas mãos entre as suas. Sempre foi assim entre nós. Uma amizade construída em gestos simples de apoio, desde os tempos em que nossos filhos estudavam juntos. Eu descobri algo, Antônia. Algo que nunca imaginei ser possível. Respirei fundo e relatei tudo o que havia escutado. A cada palavra, o rosto de Antônia endurecia, a expressão de juíza que conheci por tantos anos voltando à tona. Você tem certeza absoluta do que ouviu? Não pode haver nenhum mal-entendido? Tenho. Ouvi claramente. Eles falaram sobre transferências que já fizeram sem meu conhecimento, sobre me internar numa casa de repouso, sobre vender minha casa, sobre um médico que daria um laudo falso. Minha voz falhou. Antônia apertou minhas mãos com mais força. Cecília, preste atenção. Isso que você está me contando é gravíssimo. São vários crimes. Tentativa de estelionato, falsidade ideológica, apropriação indébita. Precisamos agir com inteligência. Devo confrontá-los? Chamar a polícia? Antônia balançou a cabeça negativamente. Ainda não. Se você confrontá-los agora, sem provas concretas, eles vão negar tudo. Vão dizer que você entendeu mal, que está confusa, e isso pode até servir de pretexto para acelerarem os planos deles. E quanto à polícia, sem evidências, será sua palavra contra a deles. Senti um calafrio. A ideia de que minha própria filha pudesse usar minha idade contra mim, alegar que eu estava confusa ou senil, era aterrorizante. Então o que faço? Finjo que não sei de nada? Por enquanto, sim. Precisamos coletar provas, entender a extensão do que eles já fizeram e proteger seu patrimônio antes de qualquer confronto. Antônia pegou seu celular e fez uma ligação rápida. Emanuel? Sou eu, Antônia Soares. Preciso de você para um caso urgente. Sim, hoje mesmo, se possível. Doutor, Emanuel Santos era um dos advogados mais respeitados de São Paulo, especializado em direitos dos idosos. Antônia explicou que ele nos encontraria em seu escritório em 1 hora. Não posso voltar para casa agora, confessei. Não sei se conseguiria olhar para Marina sem... Você vai para minha casa hoje, decidiu Antônia. Ligamos para Marina. Dizemos que você decidiu passar a noite comigo antes da viagem, que sairemos cedo para o aeroporto amanhã. Isso nos dará tempo. No táxi a caminho do escritório de Dr. Emanuel, fiquei em silêncio, observando a cidade pela janela. São Paulo sempre me pareceu um lugar de possibilidades infinitas. Foi aqui que construí minha carreira, que criei minha família, que vivi os melhores anos com Joaquim. Agora, a mesma cidade parecia fria, hostil, cheia de sombras e segredos. O escritório de Emanuel ficava num prédio elegante na Avenida Paulista. Sua secretária nos conduziu imediatamente à sala dele. Os privilégios de ter uma ex-juíza como amiga. Emanuel era um homem de meia idade, com cabelos grisalhos nas têmporas e olhos perspicazes por trás dos óculos de armação fina. Dona Cecília, sinto muito pelo que está passando.
disse ele após ouvir meu relato. Infelizmente, casos como o seu são mais comuns do que se imagina. O abuso patrimonial contra idosos, especialmente quando perpetrado por familiares, é uma das formas mais cruéis de violência, justamente porque explora laços de confiança e afeto. Suas palavras me atingiram como um soco. Violência. Era isso que estava acontecendo comigo? Eu, vítima de violência praticada pela minha própria filha? Quais são nossas opções? Perguntou Antônia, sempre prática. Primeiro, precisamos verificar o que já foi feito. Dona Cecília, a senhora me autoriza a fazer um levantamento completo de suas contas bancárias, investimentos e propriedades? Assenti, ainda atordoada. Segundo, vamos implementar medidas de proteção imediatas. Mudança de senhas, bloqueio preventivo de transferências acima de determinado valor, notificação ao banco sobre possíveis tentativas de fraude. E quanto às provas? Perguntei. Como provar o que ouvi? Emanuel se recostou na cadeira, pensativo. A palavra da senhora contra a deles não seria suficiente num tribunal. Mas existem maneiras de documentar comportamentos e intenções. Gravações em ambientes privados onde a senhora seja uma das interlocutoras são legalmente admissíveis em certos contextos. Você está sugerindo que eu grave minha própria filha? Perguntei, sentindo um nó na garganta. Estou sugerindo que a senhora se proteja, respondeu ele com firmeza. O que eles estão planejando é criminoso e pode destruir não apenas seu patrimônio, mas sua dignidade e autonomia. Saímos do escritório com um plano inicial. Emanuel cuidaria da parte legal e financeira, enquanto eu teria a tarefa mais difícil: voltar para casa e agir normalmente, como se nada tivesse acontecido. Lembre-se, disse Antônia ao me deixar em casa no final daquele dia, após passarmos no banco para as primeiras medidas de proteção. Você é mais forte e mais inteligente do que eles pensam. Use isso a seu favor. Entrei em casa já noite alta. Havia combinado com Antônia que diria a Marina que decidimos jantar juntas e depois acabei desistindo da viagem porque não estava me sentindo bem. Uma meia-verdade. Marina atendeu minha ligação com aparente preocupação na voz. Mãe, onde você está? Viemos verificar se estava tudo bem e você não estava em casa. Estou com Antônia. Decidimos jantar juntas antes da minha viagem. Mas estou com uma indisposição e vou adiar a visita a Teresa. Quer que eu vá buscá-la? Você não parece bem. Não precisa, querida. Já estou voltando de táxi. Ao desligar, respirei fundo. O primeiro teste da minha capacidade de dissimulação estava por vir. Quando entrei, Marina veio me abraçar. Foi preciso todo o meu autocontrole para retribuir aquele abraço. Para não me afastar com repulsa ao pensar nas palavras que ela havia dito horas antes. Mãe, você está realmente pálida. O que aconteceu? Só uma indisposição. Acho que foi algo que comi no almoço. Rodrigo apareceu da cozinha com um copo d'água. Dona Cecília, a senhora deveria se sentar. Parece cansada. Olhei para meu genro. Aquele mesmo homem que falava em se livrar do problema. Agora fingindo preocupação. Quanta falsidade cabia naquele sorriso. Obrigada, Rodrigo. Só preciso descansar um pouco. Quer que eu fique aqui esta noite? Ofereceu Marina. Posso dormir no quarto de hóspedes. Não precisa, filha. Amanhã estarei melhor. Tem certeza? Não é bom a senhora ficar sozinha quando não está se sentindo bem. Imagina se passa mal durante a noite? Ali estava. A preocupação excessiva que agora eu reconhecia como o primeiro passo da estratégia deles. Fazer-me sentir incapaz, dependente, vulnerável. Tenho certeza. Vocês têm as crianças para cuidar. Estou bem, só preciso dormir. Relutantes, ou fingindo relutância, eles finalmente foram embora. Assim que a porta se fechou, desabei no sofá, exausta emocional e fisicamente. As lágrimas, contidas durante todo o dia, finalmente vieram. Chorei pela traição, pela dor, pela perda da imagem que tinha da minha filha. Chorei pelo futuro que agora parecia incerto, pela segurança que achei que tinha e que se revelou ilusória. Chorei até não haver mais lágrimas, até sentir uma estranha calma me invadindo. Quando me levantei, algo havia mudado dentro de mim. A dor ainda estava lá, profunda e pulsante.
mas ao lado dela crescia uma determinação que não sentia há anos. Se eles queriam guerra, teriam guerra, mas seria no meu território, com minhas regras. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei relembrando cada detalhe do plano que havíamos traçado com Emanuel. Na manhã seguinte, ele enviaria um assistente discreto para instalar pequenos dispositivos de gravação em pontos estratégicos da casa. Nada muito sofisticado, apenas o suficiente para capturar conversas na sala de estar e na cozinha, onde normalmente conversávamos. Também teríamos que verificar meus extratos bancários dos últimos meses, procurando por transferências não autorizadas. Marina tinha acesso às minhas senhas. Eu mesma havia dado a ela, confiando que era apenas para emergências, como ela dizia. Ao amanhecer, levantei-me determinada. O primeiro passo era verificar meu computador pessoal, onde guardava cópias digitalizadas de documentos importantes. Para minha surpresa, percebi que alguém havia acessado recentemente. A organização das pastas estava diferente. Pequenos detalhes que só uma professora meticulosa como eu notaria. Às 9 horas, recebi uma mensagem de Emanuel. Seu assistente, que se apresentaria como técnico de internet, chegaria às 10 horas. Eu deveria agir normalmente. Pontualmente, a campainha tocou. Um rapaz jovem com o uniforme de uma conhecida empresa de telecomunicações sorriu educadamente. Bom dia, senhora. Sou da assistência técnica. Recebemos um chamado sobre problemas na conexão. Ah, sim. Entre, por favor. Enquanto ele trabalhava, discretamente instalando os dispositivos disfarçados de adaptadores de tomada ou pequenos objetos decorativos, eu observava pela janela, temendo que Marina aparecesse de surpresa como costumava fazer. Pronto, senhora, disse ele após quase 1 hora. Está tudo funcionando perfeitamente agora. Entregou-me um pequeno controle remoto disfarçado de chaveiro. Este é o dispositivo de controle. O botão superior ativa todas as gravações simultaneamente. O botão inferior desativa. As gravações são armazenadas aqui. Mostrou um pequeno pendrive que parecia um adorno comum. E também transmitidas para um servidor seguro. Assim que ele saiu, recebi uma ligação de Emanuel. Dona Cecília, fizemos um levantamento preliminar das suas contas. Nos últimos 2 meses, houve 3 transferências não autorizadas, totalizando R$ 15.000, para uma conta em nome de Rodrigo Mendes. Senti um aperto no peito. Já estava acontecendo. Não era apenas um plano. Eles já estavam roubando de mim. Como isso é possível? Eu verifico meus extratos regularmente. A senhora verificou nos últimos 2 meses? Pensei um pouco. Na verdade, não. Marina se ofereceu para organizar minha papelada financeira. Disse que era muita preocupação para mim. Exatamente. Eles provavelmente interceptaram os extratos físicos que chegam pelo correio e, se a senhora verifica online, podem ter alterado suas senhas de acesso. O que fazemos agora? Já solicitamos o bloqueio dessas transferências como fraudulentas. O banco está investigando, mas precisamos de mais provas para um caso sólido contra eles. Ao desligar, senti uma mistura de raiva e determinação crescendo dentro de mim. Aquela tarde, decidi dar o primeiro passo no meu plano de contra-ataque. Liguei para Marina. Filha, estou pensando em organizar meus documentos. Você poderia me ajudar no fim de semana? Claro, mãe. Que tipo de documentos? Testamento, escrituras, investimentos? Sabe, ando pensando no futuro, em deixar tudo organizado para vocês. Houve um breve silêncio na linha, quase imperceptível para quem não estivesse procurando por ele. Que ótimo, mãe. Fico feliz que esteja pensando nisso. É muito importante mesmo. Posso levar o Rodrigo? Ele entende bastante dessas questões financeiras. Claro, será muito útil. Ao desligar, apertei o botão do pequeno controle remoto. As gravações haviam começado. A armadilha estava sendo preparada. Nos dias que se seguiram, agi como a mãe ingênua e confiante que eles acreditavam que eu era. Deixava documentos importantes, casualmente visíveis sobre a mesa. Fazia comentários sobre como a casa era grande demais para mim sozinha. Mencionava que talvez fosse hora de simplificar minha vida. A cada isca lançada, Marina e Rodrigo mordiam ansiosamente. Em uma dessas conversas, ativei o gravador do celular que Emanuel havia me ensinado a usar. Mãe, você já pensou em vender essa casa? É tão grande,
Dá tanto trabalho para manter. Às vezes penso nisso, sim, mas tenho tantas memórias aqui. Entendo, mas memórias você leva no coração. Imagina viver num lugar menor, mais moderno, sem escadas, sem jardim para se preocupar. Você tem razão. E o que faríamos com o dinheiro da venda? Marina trocou um olhar rápido com Rodrigo. Bem, poderíamos investir, garantir que você tenha conforto para o resto da vida. Você poderia cuidar disso para mim? Sabe como não entendo dessas coisas financeiras? O sorriso de Marina se alargou. Claro, mamãe. Pode deixar tudo comigo. Naquela noite, revisei as gravações com Antônia em sua casa. Ouvir minha filha planejando como usaria o dinheiro da venda da minha casa, dinheiro que nunca seria usado para meu bem-estar, quebrava meu coração repetidamente. Estamos progredindo, disse Antônia, mas ainda precisamos de algo mais concreto, uma confissão explícita, idealmente. Uma semana após a descoberta inicial, Marina apareceu com os documentos que tanto temia. Uma procuração ampla, dando a ela plenos poderes para administrar todos os meus bens. É só uma precaução, mãe. Caso aconteça algo com você, eu poderia resolver tudo sem burocracias. Olhei para aquele documento que selaria meu destino se eu o assinasse. Com o coração pesado, mas a mente clara, decidi dar o próximo passo. Parece muito abrangente, filha. Preciso pensar um pouco. Vi uma sombra de irritação passar pelo rosto dela, rapidamente disfarçada. Claro, mãe. Sem pressa. Pense com calma. Quando ela saiu, liguei imediatamente para Emanuel. Eles trouxeram a procuração. Exatamente como previmos. Ótimo. Agora precisamos do grande momento. A confissão que não deixará dúvidas sobre as intenções deles. O plano era arriscado, mas necessário. Eu marcaria um jantar em casa, mencionaria que estava considerando fazer uma grande doação para a caridade com parte do dinheiro da venda da casa. Isso certamente provocaria uma reação. E assim foi feito. No sábado seguinte, preparei um jantar especial. Convidei Marina, Rodrigo e meus netos queridos, Luísa e Pedro. Durante a refeição, entre um assunto e outro, deixei cair a bomba. Estive pensando... Se vendermos a casa, gostaria de doar uma parte significativa para a Fundação de Apoio a Crianças com Câncer. Sempre quis fazer algo assim. O garfo de Rodrigo parou no ar. Marina engasgou com o vinho. Doar? Mas mãe, esse dinheiro é sua segurança para o futuro. Tenho pensado muito sobre legados, filha. O que deixamos para trás? Dinheiro é importante, mas fazer a diferença na vida de quem precisa, isso não tem preço. Charco. Após o jantar, quando as crianças foram assistir televisão na sala de jogos, a verdadeira conversa começou. Mãe, precisamos conversar seriamente, disse Marina, fechando a porta da cozinha. Essa história de doação é loucura. Ativei discretamente o gravador. Por quê? É meu dinheiro, afinal. Porque você vai precisar dele. Para seu cuidado. Para sua velhice. Vocês não cuidariam de mim? Não é isso que filhos fazem? Rodrigo interveio, a voz tensa. Dona Cecília, a questão não é essa. Claro que cuidaríamos da senhora. Mas, sejamos práticos. Cuidados médicos são caros. Uma boa casa de repouso custa uma fortuna. Casa de repouso? Mas eu não quero ir para uma casa de repouso. Agora não, claro, disse Marina rapidamente. Mas no futuro, quem sabe? É bom estar preparada financeiramente. Entendo. Então vocês acham que não devo assinar aquela procuração que me trouxeram? Já que não confiam no meu julgamento financeiro? Vi o pânico nos olhos deles. Estavam perdendo o controle da situação. Não é isso, Marina tentou corrigir. A procuração é justamente para proteger seus interesses, para que possamos ajudá-la a tomar as melhores decisões. Como decidir não doar meu próprio dinheiro? Exatamente, exclamou Rodrigo, caindo na armadilha. Decisões impulsivas como essa podem comprometer todo o seu futuro. Com a procuração, poderíamos evitar esse tipo de erro. A palavra erro pairou no ar da cozinha como uma confissão. Olhei para minha filha e meu genro. Seus rostos tensos, preocupados não comigo, mas com a possibilidade de perderem acesso ao dinheiro que tanto cobiçavam. Senti uma mistura de tristeza e satisfação. Tristeza pela confirmação final da traição.
satisfação por estar gradualmente recuperando o controle da situação. Entendo, disse suavemente, mantendo a expressão neutra. Vocês só estão pensando no meu bem. Vi o alívio imediato em seus olhares. Eles realmente acreditavam que eu havia aceitado a explicação. Exatamente, mãe. Marina se apressou em concordar. Sempre pensamos no seu bem-estar. Vou pensar com carinho na procuração então. Talvez tenha sido precipitada quanto à doação. Rodrigo sorriu. Aquele sorriso que antes eu achava gentil e agora via como calculista. A senhora sempre foi generosa, dona Cecília. É uma qualidade admirável. Só precisamos equilibrar essa generosidade com responsabilidade financeira. Naquela noite, depois que eles foram embora, transferi as gravações para o pendrive especial e o coloquei no estojo de óculos que levaria comigo na manhã seguinte para o encontro com Emanuel e Antônia. Antes de dormir, revi mentalmente o progresso que havíamos feito. Tínhamos evidências das transferências não autorizadas, gravações de conversas incriminadoras, e agora a confissão velada de que a procuração seria usada para controlar minhas decisões financeiras contra minha vontade. No dia seguinte, domingo, acordei cedo. O outono paulistano mostrava seu esplendor através da janela. Folhas douradas dançando ao vento, céu de um azul quase doloroso de tão perfeito. Era irônico que, em meio a tanta turbulência emocional, a natureza oferecesse um espetáculo tão sereno. Encontrei Antônia e Emanuel no Café Recanto, um pequeno estabelecimento familiar longe dos olhos curiosos de conhecidos. O doutor Emanuel ouviu atentamente as novas gravações, fazendo anotações ocasionais. Estamos construindo um caso sólido, ele afirmou, olhando para mim por cima dos óculos. Mas precisamos de mais. Mais? Perguntei. O que temos não é suficiente? Em termos estritamente legais, ainda estamos no campo das intenções, explicou pacientemente. Temos evidência de transferências não autorizadas, o que já constitui crime. Mas se quisermos construir um caso realmente sólido contra as intenções maiores deles, a internação involuntária, a venda da casa, precisamos de confissões mais explícitas. Antônia, sempre direta, interveio. O que você sugere, Emanuel? Cecília não pode continuar neste jogo de gato e rato indefinidamente. A tensão emocional é imensa. Sugiro uma armadilha final, disse ele, inclinando-se sobre a mesa. Algo que os faça revelar o plano completo, de forma inequívoca. Foi assim que nasceu a próxima fase do nosso plano. Eu marcaria uma consulta com um advogado. Não Emanuel, mas um colega dele que eles não conheciam. E casualmente mencionaria isso para Marina. Diria que estava considerando atualizar meu testamento, possivelmente incluindo algumas instituições de caridade como beneficiárias. Isso certamente provocaria uma reação mais contundente. Tenha muito cuidado, Cecília, advertiu Antônia, segurando minha mão sobre a mesa. Marina e Rodrigo podem se tornar mais agressivos se sentirem que estão perdendo o controle da situação. Sei me cuidar, respondi com mais confiança do que realmente sentia. Afinal, ensinei literatura para adolescentes por 40 anos. Se isso não me preparou para lidar com comportamentos imprevisíveis, nada mais o faria. Rimos, um momento leve em meio à tensão dos últimos dias. Mas a advertência de Antônia ecoava em minha mente. Eu estava brincando com fogo e sabia disso. Na segunda-feira, como planejado, telefonei para Marina do consultório médico onde fazia meu acompanhamento de rotina. Filha, acabei de sair da consulta com o Dr. Paulo. Estou bem, mas ele sugeriu que eu coloque meus documentos em ordem. Você sabe, precauções da idade. Que ótimo, mãe! Quer que eu te ajude com isso? Podemos olhar aquela procuração? Na verdade, interrompi, já marquei com um advogado. Dr. Henrique Castro, um especialista em direito sucessório. Vou rever meu testamento, talvez fazer algumas mudanças. O silêncio do outro lado da linha foi revelador. Mudanças? Que tipo de mudanças? Nada drástico. Apenas quero garantir que parte do que construí ajude causas importantes para mim. Aquele centro de tratamento de câncer infantil que visitamos ano passado, lembra? Fiquei muito tocada com o trabalho deles. Mãe,
Acho que devíamos conversar antes de você tomar qualquer decisão precipitada. Por que não cancela essa consulta e conversamos em casa? Posso passar aí hoje à noite. A urgência em sua voz confirmou que o plano estava funcionando. Não é precipitado, filha. Venho pensando nisso há meses. Mas claro, adoraria conversar com você. Venha jantar. 7 horas está bom? Desligamos e imediatamente ativei o gravador. Meu instinto dizia que esta noite seria decisiva. Às 6h30, comecei a preparar um dos pratos favoritos de Marina. Lasanha à bolonhesa, como fazia quando ela era criança. Um último gesto materno antes do confronto que se anunciava. Coloquei a mesa com cuidado, usando a louça especial que raramente tirávamos do armário. Se seria uma noite de revelações, que fosse com dignidade. Marina chegou pontualmente às 7, sem Rodrigo. Isso me surpreendeu. Ele ficou com as crianças, explicou ela ao notar meu olhar questionador. Achei que seria melhor conversarmos só nós duas. Durante o jantar, falamos sobre amenidades. O trabalho dela, as crianças, o tempo que mudava. Era quase possível acreditar que éramos apenas mãe e filha desfrutando de uma refeição juntas, como tantas vezes no passado. Quase. Após a sobremesa, pudim de leite, outro favorito dela. Marina finalmente abordou o assunto que a trouxera ali. Mãe, sobre essa história do advogado e do testamento? Sim, eu realmente acho que você deveria reconsiderar. Não é uma boa ideia doar partes significativas do seu patrimônio. Você trabalhou a vida toda por isso. E justamente por ter trabalhado tanto, tenho o direito de decidir o destino do meu dinheiro, não? Marina suspirou, claramente tentando controlar a frustração. Claro que tem, mas precisa pensar no futuro, nas suas necessidades. E nas suas também, imagino. Foi como se tivesse jogado um balde de água fria nela. Marina me encarou, surpresa com minha franqueza. Como assim? Marina, vamos ser honestas. Você e Rodrigo têm interesse direto no meu patrimônio. É natural, você é minha filha. Mas a urgência com que vocês tentam controlar minhas decisões financeiras me faz questionar os verdadeiros motivos. Um rubor subiu pelo pescoço dela, colorindo suas bochechas. Por um momento, pensei que ela negaria, que inventaria alguma desculpa. Mas então algo mudou em seu olhar. Você não entende, mãe. Não é tão simples. Então me explique, estou ouvindo. Marina levantou-se caminhando nervosamente pela sala de jantar. Seu comportamento me lembrou de quando era adolescente e precisava confessar alguma travessura. Estamos com problemas financeiros. Sérios. Que tipo de problemas? Rodrigo perdeu muito dinheiro em investimentos ruins. Estamos afundados em dívidas. O banco ameaça tomar nossa casa. Mantive a expressão neutra, embora por dentro sentisse uma pontada de compaixão. Minha filha estava em apuros. Isso era real. Mas isso justificava o que estavam planejando fazer comigo? Por que não me pediu ajuda diretamente? Ela riu. Um som amargo que não combinava com a menina doce que eu criei. Pedir? Você acha que seria tão fácil? Mãe, perdemos $500 mil em apostas ruins. Pode nos ajudar? Apostas? Repeti, sentindo o estômago afundar. Achei que fossem investimentos. Marina desviou o olhar, e naquele momento vi a verdade completa. Não eram apenas investimentos mal-sucedidos. Era vício em jogo, provavelmente de Rodrigo. O mesmo problema que arruinara meu próprio pai décadas atrás. Rodrigo tem problemas com jogo. Começou com pequenas apostas online, depois escalou. Antes que percebêssemos, estávamos vendendo o segundo carro, fazendo empréstimos. E vocês viram em mim a solução para esses problemas. Não era uma pergunta, mas ela respondeu mesmo assim. Vimos em você uma saída, sim. Esta casa vale uma fortuna, mãe. Vendida, daria para limpar nosso nome, recomeçar, garantir o futuro das crianças. E quanto ao meu futuro, onde eu moraria? Tínhamos um plano, um apartamento pequeno para você, confortável, mais fácil de administrar. E se no futuro precisasse de cuidados mais intensivos, uma boa casa de repouso. Casa de repouso, repeti lentamente. Contra minha vontade, presumo. Marina teve a decência de parecer embaraçada. Não seria contra sua vontade.
Eventualmente você entenderia que era o melhor. Como vocês me fariam entender? Com a ajuda daquele médico que daria um laudo atestando minha incapacidade? O choque no rosto dela foi genuíno. Seus olhos se arregalaram e ela recuou um passo. Como você... como eu sei? Ouvi, Marina. Ouvi você e Rodrigo conversando naquele dia em que voltei para buscar minha identidade. A cor abandonou completamente o rosto dela. Marina cambaleou, apoiando-se na mesa para não cair. Você... ouviu? Cada palavra. Não precisamos dela. Vamos nos livrar. Foi isso que ouvi meu genro dizer sobre mim. Sobre a mãe da esposa dele. Sobre a avó dos filhos dele. Marina afundou na cadeira, parecendo subitamente muito pequena e vulnerável. Mãe, eu posso explicar? Explicar o quê, exatamente? Como planejavam me manipular? Como já estavam desviando dinheiro das minhas contas? 15 mil reais, Marina. É esse o valor da sua integridade? Como você sabe das transferências? Ela perguntou em um fio de voz. Sei de tudo. As transferências, o plano da procuração, a ideia de me internar numa casa de repouso, a venda planejada da casa e dos móveis. Sei até que Rodrigo já contatou um leiloeiro para avaliar a estante de jacarandá do seu avô. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela, mas não senti compaixão naquele momento. A raiva, contida por semanas, finalmente encontrava sua voz. Vocês não estavam apenas tentando resolver problemas financeiros, Marina. Estavam dispostos a destruir minha vida, minha autonomia, minha dignidade, tudo pelo dinheiro. Não era só pelo dinheiro. Ela protestou fracamente. As crianças precisam de estabilidade, de um lar seguro. E isso justifica tratar sua própria mãe como um obstáculo a ser removido? Como um objeto a ser manipulado e descartado? Nunca quisemos te machucar, mas machucariam, inevitavelmente. Porque quando você trata alguém como menos que humano, como alguém sem direito a voz ou escolha, você a machuca da pior forma possível. Ficamos em silêncio por longos momentos. O tic-tac do relógio de parede, herança do meu pai, era o único som na sala. Finalmente, Marina falou, a voz embargada. O que você vai fazer? Olhei para minha filha, a menina que embalei em meus braços, que ensinei a ler, que vi crescer e se tornar mulher. Agora uma estranha à minha frente, alguém capaz de traição calculada. Isso depende de você agora, respondi. Tenho provas suficientes para um processo criminal contra você e Rodrigo. Transferências fraudulentas, tentativa de estelionato, planos de internação involuntária. A lista é longa. O horror em seus olhos era palpável. Você não faria isso. Somos família. Família? Repeti, sentindo o peso da palavra. Família não conspira para se livrar dos membros inconvenientes. Família não rouba. Família não engana. Por favor, ela implorou, o rosto lavado em lágrimas. As crianças, elas não podem perder os pais assim. Aquilo me atingiu em cheio. Meus netos, crianças inocentes nesse jogo de traições e mentiras. Eles não mereciam sofrer pelas escolhas dos pais. Tenho uma proposta, disse finalmente. Uma última chance. Marina ergueu os olhos, uma esperança desesperada em seu olhar. Qualquer coisa. Rodrigo vai procurar tratamento para o vício em jogo. Profissional, sério, com acompanhamento que eu possa verificar. Vocês vão devolver cada centavo que desviaram das minhas contas. E, principalmente, vocês dois vão se afastar completamente da administração dos meus bens. Nada de procurações, nada de ajuda com documentos ou finanças. E se fizermos tudo isso? Se cumprirem fielmente essas condições, não prestarei queixa na polícia. E quanto à nossa situação financeira? Posso ajudar, nos meus termos. Podemos negociar um empréstimo formal, com contrato, juros razoáveis e prazo de pagamento. Como adultos responsáveis, não como conspiradores. Marina abaixou a cabeça, derrotada e aliviada ao mesmo tempo. Você tem razão, mãe. Sobretudo, perdemos o rumo, nos desesperamos. O que fizemos, o que planejávamos fazer, é imperdoável. Não estou oferecendo perdão ainda, Marina. Estou oferecendo uma chance de reconstrução. O perdão, se vier, será lento, construído com tempo e ações.
não com palavras. Naquela noite, depois que Marina saiu, abalada, mas determinada a conversar com Rodrigo sobre nossas condições, sentei-me na varanda com uma taça de vinho, contemplando o jardim que Joaquim e eu plantamos juntos décadas atrás. As rosas que ele adorava estavam florescendo, resilientes mesmo com o outono avançando. Como aquelas rosas, eu também havia provado minha resiliência. Não era apenas uma idosa vulnerável como eles presumiram. Era uma mulher que enfrentara desafios ao longo de toda a vida e sobrevivera. Uma professora que ensinara gerações. Uma esposa que administrara um lar. Uma mãe que criara uma filha. E agora, uma guerreira que lutava por seu direito de existir nos próprios termos. No dia seguinte, encontrei-me novamente com Antônia e Emanuel para relatar os acontecimentos da noite anterior. Levei as gravações, é claro. Você conseguiu uma confissão completa, constatou Emanuel, impressionado. E sua proposta foi inteligente. Oferece uma saída para eles enquanto garante sua segurança. Acha que eles vão cumprir? Perguntei. Pelo que ouvi nas gravações, sua filha parece genuinamente arrependida e assustada com as consequências legais. Isso é um forte incentivo. Mas não podemos baixar a guarda completamente. O que sugere? Manteremos as medidas de proteção financeira. Seu dinheiro está seguro agora, com os novos protocolos que implementamos. E sugiro documentarmos formalmente seu acordo com eles, como garantia adicional. Antônia, que estivera silenciosa, finalmente falou. Cecília, você está bem? Realmente bem? Isso tudo tem sido um trauma imenso. A pergunta me pegou desprevenida. Estava tão focada na resolução prática da situação que mal parara para processar o impacto emocional. Estou lidando com a situação, respondi honestamente. A dor da traição não desapareceu. Acho que nunca desaparecerá completamente. Mas há também uma estranha sensação de libertação, de força redescoberta. Como assim? Perguntou Emanuel curioso. Por anos, especialmente depois que Joaquim faleceu, comecei inconscientemente a me ver através dos olhos de Marina, como alguém frágil, dependente, precisando de supervisão constante. Aceitei o papel de velhinha que me foi atribuído. Mas agora você redescobriu sua força, completou Antônia, com um sorriso compreensivo. Exatamente. Talvez este tenha sido o presente inesperado dessa situação terrível, me lembrar de quem realmente sou. Nas semanas que se seguiram à confrontação com Marina, vivi em um estranho limbo emocional. Por um lado, havia a dor pulsante da traição, uma ferida que sangrava a cada vez que relembrava as palavras cruéis que ouvi naquela tarde fatídica. Por outro, experimentava uma sensação crescente de empoderamento, como se cada medida que tomava para proteger minha autonomia me devolvesse um pedaço de mim mesma que havia sido silenciosamente cedido ao longo dos anos. Rodrigo foi o primeiro a me procurar, 3 dias após minha conversa com Marina. Pediu para conversar a sós, sem a presença da esposa. Concordei, não sem antes ativar todos os dispositivos de gravação e avisar Antônia sobre o encontro. Precauções que agora faziam parte da minha rotina. Ele chegou pontualmente às 10 da manhã. Estava abatido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Uma aparência bem diferente do genro sempre impecável que eu conhecia. Dona Cecília, começou ele, sentando-se desconfortavelmente na ponta do sofá da sala. Eu vim pedir perdão. Mantive-me em silêncio, observando-o atentamente. Anos ensinando adolescentes me ensinaram que o silêncio frequentemente extrai mais verdades que perguntas diretas. O que fizemos, o que eu fiz, é imperdoável, continuou ele, olhando para as próprias mãos. Traí sua confiança, manipulei situações, planejei coisas horríveis. Por que, Rodrigo? Perguntei finalmente. Eu sempre tratei você como filho. Ele ergueu os olhos e vi algo que não esperava. Lágrimas genuínas. Começou pequeno, confessou. Apostas ocasionais, nada sério. Uma forma de escapar da pressão do trabalho, dos problemas cotidianos. Mas então perdi uma quantia grande. Tentei recuperar, perdi mais. É como uma espiral descendente. Cada aposta era para recuperar a anterior. E antes que percebesse, estava afundado em dívidas. E sua solução foi roubar de mim?
Planejar me internar contra minha vontade? Ele estremeceu com a dureza das minhas palavras. Não tenho desculpas, Dona Cecília. Estava desesperado, assustado, e comecei a ver você não como pessoa, mas como solução para meus problemas. É horrível dizer isso em voz alta, mas é a verdade. Aquela confissão direta me pegou de surpresa. Esperava negações, minimizações, mais manipulação, mas ali estava Rodrigo, expondo sua fragilidade e seus erros sem subterfúgios. Marina me contou sobre suas condições, prosseguiu ele. Já iniciei contato com um programa de tratamento para viciados em jogo. Começo na segunda-feira. E quanto ao dinheiro que pegamos das suas contas, tenho um plano de pagamento, com juros. Trouxe o primeiro cheque hoje. Ele estendeu um envelope. Dentro, um cheque de 5.000 reais, um terço do valor desviado. Vendi meu relógio de coleção e algumas ações que ainda tinha. O restante virá em 2 parcelas nos próximos meses. Olhei para aquele homem quebrado à minha frente e senti uma mistura confusa de emoções. Raiva ainda presente, certo alívio por ver sinais de arrependimento genuíno e uma tristeza profunda pelo que tudo isso representava. A fratura na família que eu tanto valorizava. Aceito seu pagamento, Rodrigo, e reconheço sua iniciativa quanto ao tratamento. Mas confiar em você novamente, isso é algo que não posso prometer. Eu entendo, ele respondeu, enxugando discretamente uma lágrima. Só quero que saiba que vou trabalhar para merecer essa confiança de volta, mesmo que leve anos, mesmo que nunca aconteça completamente. Após sua saída, fiquei longos minutos olhando para o cheque em minhas mãos. Era apenas papel, mas representava o primeiro passo concreto de reparação. Não apagava o que havia sido feito, mas sinalizava a possibilidade, ainda tênue, de reconstrução. No dia seguinte, liguei para Teresa em Fortaleza. Era hora de compartilhar com minha irmã tudo o que havia acontecido. A conversa foi longa e dolorosa. Teresa alternava entre indignação furiosa. Vou pegar o próximo avião e ter uma conversa com essa menina. E preocupação sincera com o meu bem-estar emocional. Cecília, você não pode continuar nessa casa sozinha depois de tudo isso. Ela insistiu. Venha para Fortaleza. Ficaremos juntas. Não vou fugir, Teresa. Esta é minha casa, minha vida. Se eu sair agora, estarei fazendo exatamente o que eles queriam. Abandonar meu espaço. Mas e sua segurança emocional? Estar constantemente revivendo essa traição, vendo eles regularmente. É precisamente por isso que preciso ficar. Preciso enfrentar isso de frente, reconstruir os relacionamentos que forem possíveis nos meus termos, não nos deles. Teresa suspirou, reconhecendo a determinação em minha voz. A mesma que nosso pai sempre dizia que eu herdara dele. Pelo menos me prometa que virá me visitar assim que as coisas se acalmarem. Precisamos desse tempo juntas. Prometi, sentindo saudades antecipadas da presença reconfortante da minha irmã. Teresa sempre foi meu porto seguro, desde a infância compartilhada em Recife até agora, na terceira idade. Separadas geograficamente, mas conectadas por laços indissolúveis. Uma semana após o início do tratamento de Rodrigo, Marina pediu para trazer as crianças para me visitar. Havia sido clara com ela. Nosso relacionamento precisava ser reconstruído lentamente, com limites claros, mas não puniria meus netos pelo que os pais haviam feito. Quando a campainha tocou naquele domingo ensolarado, meu coração acelerou. Havia saudades misturadas com apreensão. Como deveria me comportar? Que versão da história as crianças conheciam? Luísa, de 12 anos, foi a primeira a entrar, com aquela timidez nova da pré-adolescência. Pedro, 9 anos, veio logo atrás, ainda exuberante em seu carinho. "Vovó!" exclamou ele, abraçando-me com força. "Você sumiu! Faz um tempão que não vamos na sua casa." "Eu sei, meu amor." A vovó estava resolvendo algumas coisas importantes. Marina entrou por último, carregando uma cesta de frutas e um buquê de margaridas. Minhas flores favoritas. Nossos olhares se cruzaram brevemente, e vi nela uma mistura de vergonha e esperança cautelosa. A tarde transcorreu num ritmo quase normal. As crianças contaram sobre a escola, seus amigos, seus projetos. Pedro me mostrou orgulhosamente um desenho que fizera da nossa família. Todos de mãos dadas, incluindo eu.
Aquela representação inocente do que deveríamos ser me trouxe lágrimas aos olhos. Quando as crianças foram ao jardim brincar com os peixes do pequeno lago que Joaquim havia construído, Marina finalmente abordou o elefante na sala. Mãe, como você está? De verdade? Considerei a pergunta com seriedade. Não queria mais fingir, nem para protegê-la, nem para manter aparências. Estou me reconstruindo, Marina. Dia após dia. Algumas manhãs acordo e por um segundo esqueço tudo o que aconteceu. Então lembro, e a dor volta. Outras manhãs, acordo já ciente da nova realidade e encontro força para seguir adiante. Ela assentiu, os olhos baixos. E quanto a nós? A possibilidade de perdão? Olhei para minha filha, a criança que gerei, a mulher que se tornou, a estranha que me traiu, a filha que tentava encontrar seu caminho de volta. Perdão não é um evento, Marina. É um processo. Estamos no início dele. Rodrigo está realmente empenhado no tratamento. Ela comentou após um momento de silêncio. E começamos terapia de casal também. Há muito a reconstruir entre nós. O vício dele é grave. Observei. Não será uma batalha fácil. Eu sei. E por muito tempo, fui cúmplice, negando a gravidade, acobertando as consequências. Parte da responsabilidade é minha. Aquela admissão me surpreendeu. Era o primeiro sinal real de maturidade que via em Marina em muito tempo. A capacidade de assumir sua parcela de culpa em vez de apenas culpar as circunstâncias ou outras pessoas. Nos meses que se seguiram, estabelecemos uma nova rotina. Marina e as crianças vinham me visitar quinzenalmente, sempre aos domingos. Rodrigo, respeitando o meu pedido implícito de distância, mantinha-se afastado, embora enviasse regularmente relatórios de seu progresso no tratamento e os pagamentos prometidos. Em paralelo à reconstrução familiar, comecei a redesenhar minha própria vida. A primeira mudança significativa veio através de Débora Lima, a vizinha atenciosa que sempre demonstrou interesse genuíno pelo meu bem-estar. Aos 64 anos, Débora era professora aposentada de artes plásticas e coordenava um projeto voluntário de arte-terapia para idosos em um centro comunitário próximo. Você deveria vir conhecer nosso projeto, sugeriu ela durante uma de nossas conversas de jardim. Sua experiência como professora seria valiosíssima. Inicialmente hesitei. Passar décadas ensinando literatura para adolescentes me parecia bem diferente de trabalhar com arte e idosos. Mas algo na ideia me atraiu. Talvez a oportunidade de me reconectar com o ato de ensinar, de me sentir útil novamente. Minha primeira visita ao Centro Comunitário Primavera foi reveladora. O espaço era simples, mas acolhedor, com grandes janelas que deixavam entrar abundante luz natural. Cerca de 15 idosos, com idades variando entre 65 e 92 anos, estavam engajados em diferentes atividades artísticas: pintura, colagem, modelagem em argila. Esta é Dona Cecília, que mencionei para vocês, apresentou-me Débora. Ela foi professora de literatura por 40 anos e está aqui para conhecer nosso trabalho. Fui recebida com sorrisos calorosos e perguntas curiosas. Aquele ambiente de aceitação e criatividade exerceu sobre mim um efeito quase imediato. Pela primeira vez em meses, não estava pensando na traição, nos documentos legais, nas medidas de proteção. Estava simplesmente presente, conectada com pessoas que, como eu, carregavam histórias complexas de vida. Você poderia nos ajudar com um projeto de narrativas pessoais que queremos iniciar, sugeriu Débora enquanto me mostrava os trabalhos dos participantes. Muitos aqui têm histórias incríveis para contar, mas precisam de orientação para estruturá-las. Narrativas pessoais? Repeti intrigada. Sim, a ideia é combinar artes visuais com escrita autobiográfica. Criar uma espécie de memorial afetivo, entende? Algo que possa ser passado para as próximas gerações. Naquele momento, algo se iluminou dentro de mim. Talvez fosse isso que eu precisava. Não apenas reconstruir minha própria narrativa, mas ajudar outros a construírem as suas. Transformar experiências, mesmo as dolorosas, em histórias com sentido e propósito. Quando começamos? Perguntei,
sentindo um entusiasmo que não experimentava há muito tempo. Nas semanas seguintes, dividi meu tempo entre as responsabilidades domésticas, os encontros com a família, as reuniões com Emanuel para acompanhar as questões legais e o novo projeto no centro comunitário. Este último rapidamente se transformou no ponto alto das minhas semanas. Trabalhávamos com os idosos em pequenos grupos, incentivando-os a selecionar momentos significativos de suas vidas e expressá-los primeiro visualmente, através de pinturas, colagens, fotografias e depois em palavras. O resultado era uma fusão única de imagem e texto, criando narrativas potentes e tocantes. Dona Alzira, uma viúva de 89 anos, produziu uma série de aquarelas representando a casa de infância no interior de Minas Gerais, acompanhadas de textos poéticos sobre as tradições familiares. Seu João, 75 anos, ex-estivador, criou um impressionante painel de colagens com elementos do Porto, narrando suas 4 décadas de trabalho árduo para sustentar os 7 filhos. E eu, inspirada por eles, comecei meu próprio projeto, uma série de pinturas da minha casa ao longo das estações, acompanhadas de reflexões sobre pertencimento, autonomia e resiliência. Era, de certa forma, minha declaração silenciosa de que este espaço, físico e emocional, me pertencia, que ninguém poderia tirá-lo de mim contra minha vontade. Em uma tarde particularmente produtiva no centro, recebi uma ligação inesperada de Emanuel. Dona Cecília, tenho novidades importantes sobre seu caso. Podemos nos encontrar ainda hoje? 2 horas depois, eu estava em seu escritório, ansiosa. Emanuel tinha aquela expressão que advogados assumem quando têm informações significativas para compartilhar. Recebemos uma notificação do Banco Central. Ele começou, ajustando os óculos. Aparentemente, as transferências que seu genro fez de suas contas foram apenas a ponta do iceberg. Como assim? A investigação interna que solicitamos ao banco acabou revelando um esquema muito maior. Rodrigo estava envolvido em um grupo que praticava fraudes semelhantes contra outros idosos. Seu caso inadvertidamente expôs toda uma rede. A revelação me atingiu como um golpe físico. Não era apenas um caso isolado de desespero financeiro. Era parte de algo maior, mais sistemático. Estão dizendo que Rodrigo fazia isso profissionalmente? Não exatamente. Parece que ele foi recrutado por este grupo quando suas dívidas de jogo se tornaram impagáveis. Uma espécie de resolva seus problemas nos ajudando com os nossos. A polícia está investigando e seu depoimento pode ser crucial. Fechei os olhos, tentando processar essa nova camada de complexidade. Uma coisa era lidar com a traição pessoal. Outra, completamente diferente, era confrontar a possibilidade de meu genro estar envolvido em crimes organizados. Quanto a Marina sabe disso? Perguntei finalmente. Não sabemos ao certo. Pela natureza das evidências até agora, ela parece ter conhecimento limitado, possivelmente acreditando que era apenas um arranjo específico para a situação de vocês. Mas a investigação ainda está em andamento. Saí do escritório de Emanuel com a mente em turbilhão. O táxi percorria as ruas movimentadas de São Paulo, mas eu mal registrava o cenário urbano à minha volta. Esta nova revelação mudava tudo. O acordo que havia feito com Marina e Rodrigo, tratamento para o vício, devolução do dinheiro, sem processo criminal, parecia agora insuficiente diante da gravidade da situação. Ao chegar em casa, encontrei um buquê de lírios na porta. Minhas segundas flores favoritas, depois das margaridas. O cartão dizia simplesmente: desculpe por tudo. Estou tentando ser melhor. Marina. Aquele gesto, em qualquer outro momento, teria me tocado. Agora parecia trágico em sua inadequação diante do abismo que se abria à nossa frente. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei na varanda até tarde, observando a lua crescente iluminar o jardim com sua luz prateada. A mesma lua que havia testemunhado tantos momentos da minha vida, os bons e os terríveis. Pensei em Teresa, em como ela sempre me aconselhou a seguir minha bússola moral, mesmo quando o caminho era difícil. De manhã, tomei minha decisão. Liguei para Emanuel antes mesmo do café. Vou cooperar integralmente com a investigação, anunciei.
Se Rodrigo está envolvido em um esquema maior que vitimiza outros idosos, meu silêncio seria cumplicidade. Tem certeza, dona Cecília? Isso provavelmente significará um processo criminal, exposição pública, tensão familiar. Tenho certeza. Se aprendi algo com tudo isso, é que nossa idade não diminui nossa responsabilidade moral. Pelo contrário, talvez a amplie. O passo seguinte foi o mais difícil: ligar para Marina e contar sobre minha decisão. Optei por uma conversa presencial no Café Recanto, um terreno neutro para ambas. Ela chegou pontualmente, parecendo mais saudável que nas semanas anteriores. Havia um brilho renovado em seus olhos, como se o processo de terapia e reconstrução estivesse tendo efeito positivo. Senti uma pontada de dor ao pensar em como minha revelação afetaria esse progresso. "Mãe, você parece preocupada", observou ela após os cumprimentos iniciais. "Aconteceu alguma coisa?" "Marina, descobrimos algo sobre Rodrigo que muda nossa situação." Contei-lhe, com o máximo de gentileza possível, sobre a investigação, o esquema maior, minha decisão de cooperar plenamente com as autoridades. Esperava negação, raiva, talvez acusações de traição. Em vez disso, vi seu rosto empalidecer gradualmente, lágrimas silenciosas formando-se em seus olhos. "Eu suspeitava", confessou ela finalmente, a voz quase inaudível. "Havia telefonemas estranhos, reuniões que ele não explicava, dinheiro aparecendo de fontes que não faziam sentido. Por que não disse nada?" Ela deu de ombros, um gesto que parecia carregar o peso do mundo. No início, estava tão aliviada por ter ajuda com nossas dívidas que não questionei. Depois, quando comecei a desconfiar, já estávamos tão afundados no plano contra você que me senti encurralada. Estendi a mão sobre a mesa segurando a dela. Era o primeiro contato físico espontâneo que iniciava desde a descoberta da traição. "Marina, você ainda tem escolhas. Podemos conversar com Emanuel, determinar seu nível real de envolvimento, buscar a melhor saída possível para você e as crianças. E quanto a Rodrigo?" A pergunta pairou entre nós como uma nuvem carregada. Ele terá que enfrentar as consequências de suas escolhas, como todos nós. Marina olhou para nossas mãos unidas sobre a mesa do café, como se aquele simples contato representasse uma tábua de salvação em meio ao turbilhão que sua vida havia se tornado. Por um momento, vi nela novamente a menina que corria para meus braços quando se machucava no playground, buscando conforto, proteção, soluções. "Eu tenho tanto medo, mãe", confessou ela, "pelas crianças, pelo futuro, por tudo que construímos. O medo é compreensível, mas agora precisamos de coragem e honestidade para enfrentar o que está por vir." Saímos do Café Recanto com um plano. Marina marcaria uma consulta com Emanuel para esclarecer sua situação legal e possíveis caminhos a seguir. Eu a acompanharia como mãe, não como vítima. Enquanto isso, ela teria a difícil tarefa de conversar com Rodrigo sobre a investigação em andamento. Os dias seguintes transcorreram num ritmo febril. A investigação do esquema de fraudes ganhou força rapidamente. Descobrimos que Rodrigo fazia parte de um grupo que se autodenominava Consultores Patrimoniais, um nome elegante para uma operação que visava identificar idosos com patrimônio significativo e manipulá-los para obter controle sobre seus bens. No total, 10 famílias haviam sido afetadas, incluindo a minha. Algumas das vítimas já haviam perdido praticamente tudo: casas vendidas, contas esvaziadas, objetos de valor leiloados. O caso mais grave envolvia uma senhora de 82 anos que havia sido efetivamente internada contra sua vontade em uma casa de repouso de baixa qualidade, enquanto sua ampla residência em Moema foi vendida por valor muito abaixo do mercado. O depoimento que prestei à polícia foi um dos momentos mais difíceis dessa jornada. Durante 4 horas, relatei detalhadamente tudo o que havia descoberto. Entreguei as gravações, os extratos bancários, todos os documentos que Emanuel havia cuidadosamente organizado. Respondi a perguntas dolorosas sobre minha filha, meu genro, a dinâmica familiar que havia permitido que tal situação se desenvolvesse. "A senhora teve muita coragem e perspicácia", comentou a delegada Sônia Ramírez,
Uma mulher de meia idade com olhos gentis, mas determinados. Muitas vítimas nessa situação só descobrem quando já perderam tudo. Tive ajuda, respondi, pensando em Antônia, Emanuel, Débora e tantos outros que formaram minha rede de apoio. E tive sorte. Não subestime sua própria força, Dona Cecília. O que a senhora fez não foi apenas se salvar, mas também ajudar a desmantelar uma operação que estava destruindo vidas. Saí da delegacia exausta emocionalmente, mas com uma estranha sensação de paz. A verdade, por mais dolorosa que fosse, estava finalmente vindo à tona. Não havia mais segredos, meias-verdades ou manipulações obscurecendo minha visão. A notícia da operação policial que desmantelou o esquema estourou numa quarta-feira chuvosa. Quadrilha especializada em golpes contra idosos é desarticulada em São Paulo, anunciavam os principais jornais. Embora meu nome não fosse mencionado diretamente nas reportagens iniciais, era apenas questão de tempo até que detalhes mais específicos viessem a público. Marina me ligou em pânico logo cedo. Mãe, a polícia levou Rodrigo. Chegaram em casa antes das 6 da manhã, com mandado de prisão. As crianças viram tudo. Meu coração apertou ao pensar em Luísa e Pedro testemunhando a prisão do pai. Crianças inocentes pagando por erros que não cometeram. Venham para cá, ofereci sem hesitar. Vocês três ficarão comigo enquanto isso se resolve. Tem certeza? Depois de tudo que fizemos? Marina, você é minha filha. Luísa e Pedro são meus netos. Esta casa sempre será o lar de vocês, especialmente nos momentos difíceis. 2 horas depois eles chegaram. As crianças estavam silenciosas, com olhares assustados que partiam meu coração. Luísa, sempre tão falante, mal conseguia me encarar. Pedro agarrava-se à mão da mãe como se temesse que ela também desaparecesse a qualquer momento. Venham, meus queridos, disse abrindo os braços. A vovó está aqui. Pedro correu para meu abraço imediatamente. Luísa hesitou, olhando para a mãe como se pedisse permissão. Vai, filha. Marina incentivou suavemente. Está tudo bem. Aos poucos, a tensão inicial foi se dissipando. Preparei chocolate quente, o mesmo que fazia quando Marina era pequena e tinha dias ruins na escola. Sentamos todos na varanda, ouvindo a chuva cair sobre o telhado, criando aquela melodia que sempre traz um estranho conforto. Papai fez algo errado? Perguntou Pedro finalmente, quebrando o silêncio. É por isso que os policiais o levaram? Marina e eu trocamos olhares. Como explicar algo tão complexo para uma criança de 9 anos? Seu pai cometeu alguns erros, sim, respondi cuidadosamente. Erros graves que têm consequências. Mas isso não significa que ele não ame vocês ou que seja uma pessoa completamente má. Ele vai para a prisão? Questionou Luísa, com uma compreensão mais madura da situação. Provavelmente sim, querida. Marina respondeu, a voz embargada. Por algum tempo. E nós? O que vai acontecer conosco? A preocupação na voz da menina era palpável. Vocês ficarão comigo, afirmei com convicção. Todos vocês, pelo tempo que for necessário. Somos família, e famílias permanecem unidas nos momentos difíceis. Naquela noite, enquanto as crianças dormiam no quarto que mantinha preparado para elas, Marina e eu conversamos francamente na cozinha. Ela havia consultado Emanuel e entendido sua situação legal. Como não participara ativamente do esquema maior e havia cooperado com as investigações desde o início, provavelmente enfrentaria apenas acusações menores, possivelmente resultando em serviço comunitário e ressarcimento. Não mereço essa segunda chance, ela disse, olhando para a xícara de chá entre suas mãos. Depois do que planejamos fazer com você, Marina, todos merecemos a oportunidade de corrigir nossos erros, de reconstruir o que destruímos. A questão é, o que você fará com essa chance? Quero ser melhor, uma pessoa melhor, uma filha melhor, uma mãe melhor. Quero que Luísa e Pedro tenham orgulho de mim, não vergonha. Então comece agora. Cada decisão, cada ação, cada palavra daqui para frente pode refletir essa nova direção. As semanas seguintes foram um turbilhão de acontecimentos. A prisão preventiva de Rodrigo foi mantida após a audiência de custódia. O líder do esquema, um ex-advogado chamado Carlos Mendonça, também foi preso,
junto com outros 6 comparsas. As vítimas começaram a se manifestar publicamente, contando histórias aterradoramente semelhantes à minha. Foi nesse contexto que recebi um telefonema inesperado da TV Globo. A produção do Fantástico estava preparando uma matéria especial sobre crimes contra idosos e queria me entrevistar como uma das poucas vítimas que conseguira reverter a situação antes que fosse tarde demais. Meu primeiro impulso foi recusar. A ideia de expor nossa história familiar, nossa dor e vergonha, para milhões de telespectadores me parecia excessiva. Mas então pensei em todas as outras pessoas que poderiam estar naquele momento sendo manipuladas por familiares ou conhecidos, sem saber como se defender. Vou pensar a respeito, respondi à produtora. Posso dar uma resposta amanhã? Naquela noite, reuni Marina e as crianças para uma conversa franca. Expliquei sobre o convite, as implicações de aceitá-lo, o impacto que poderia ter em nossas vidas. Seria expor nossa história para todo o Brasil. Expliquei. O bom e o ruim. A traição e a reconciliação. Tudo. Para minha surpresa, foi Luísa quem se manifestou primeiro. Acho que você deveria fazer, vovó, disse ela com uma maturidade surpreendente para seus 12 anos. Se isso ajudar outras pessoas idosas a não passarem pelo que você passou. Marina assentiu lentamente. Concordo com Luísa. Seria difícil, doloroso até. Mas talvez seja uma forma de transformar toda essa situação terrível em algo positivo. 2 dias depois, a equipe do Fantástico chegou à minha casa. Transformaram a sala de estar em um pequeno estúdio, com luzes, câmeras e microfones posicionados estrategicamente. A repórter, Débora Bergamasco, me recebeu com gentileza e respeito. Dona Cecília, vamos conduzir esta entrevista no seu ritmo, com total respeito à sua história. Se em algum momento quiser pausar ou encerrar, é só sinalizar. A entrevista durou quase 2 horas. Contei tudo. O momento da descoberta, o choque inicial, as medidas que tomei para me proteger, a revelação do esquema maior, a situação atual. Falei sobre traição, perdão, reconstrução e, principalmente, sobre a importância dos idosos manterem sua autonomia e estarem atentos a sinais de manipulação, mesmo quando vem de pessoas amadas. O que a senhora diria para outros idosos que podem estar enfrentando situações semelhantes? Perguntou Débora no encerramento. Diria que idade não diminui nosso valor ou nossos direitos. Que confiar é belo, mas verificar é prudente. E principalmente, que nunca é tarde para se defender, para estabelecer limites, para exigir respeito. A matéria foi ao ar num domingo à noite, com o título A Vingança da Matriarca. Como uma professora aposentada desmascarou o esquema familiar de fraude. A repercussão foi imediata e avassaladora. Meu telefone não parou de tocar. Vizinhos, antigos colegas de trabalho, ex-alunos, todos querendo expressar apoio e admiração. Mais significativamente, dezenas de outros idosos e suas famílias começaram a se manifestar, relatando situações similares ou buscando orientação. Emanuel, percebendo a dimensão do fenômeno, propôs a criação de um grupo de apoio e orientação legal para vítimas de abuso patrimonial. A senhora se tornaria a porta-voz, sugeriu ele, entusiasmado. Sua história já está inspirando tantas pessoas a romperem o silêncio. Assim nasceu a Associação Voz da Experiência. Inicialmente um pequeno grupo que se reunia semanalmente na sala de estar da minha casa. Em poucos meses cresceu para uma organização formal, com sede própria, voluntários especializados e uma linha direta de atendimento. Enquanto isso, nossa situação familiar continuava evoluindo. Marina e as crianças permaneceram morando comigo durante os primeiros 6 meses após a prisão de Rodrigo. Foi um período de cura, de redescoberta, de estabelecimento de novos padrões de relacionamento. Marina conseguiu um emprego como assistente administrativa em uma escola próxima. Trabalho modesto comparado à sua antiga posição executiva, mas que lhe permitia estar presente na vida dos filhos e reconstruir sua independência financeira passo a passo. Rodrigo foi condenado a 5 anos de prisão por sua participação no esquema. Visitei-o uma única vez, 3 meses após sua detenção. Foi um encontro difícil, carregado de emoções contraditórias. Obrigado por vir,
ele disse, parecendo genuinamente surpreso com minha presença. Não esperava. Vim por Marina e pelas crianças. Eles ainda se importam com você, apesar de tudo. E a senhora? Consegue me perdoar algum dia? Olhei para aquele homem abatido à minha frente, vestindo o uniforme cinza dos detentos, e senti não ódio ou vingança, mas uma estranha compaixão. Perdão é uma jornada, Rodrigo. Estou caminhando nessa direção, mas ainda tenho um longo percurso pela frente. 1 ano após a descoberta inicial que mudou tudo, celebramos meu aniversário de 69 anos com uma festa simples no jardim. Teresa veio de Fortaleza, trazendo o calor e a alegria que sempre a acompanham. Antônia, Emanuel, Débora e outros amigos que fizeram parte dessa jornada estavam presentes. Marina havia preparado um bolo de chocolate com cobertura de nozes, meu favorito desde sempre. Quando todos cantaram parabéns, olhei ao redor e senti uma profunda gratidão, não pela traição que sofri, nem pelo esquema criminoso que quase me vitimou, mas pela força que descobri em mim mesma, pelos relacionamentos que sobreviveram e se fortaleceram, pelas novas conexões que surgiram. Um brinde, propôs Teresa, erguendo sua taça. A minha irmã Cecília, que nos ensinou que nunca é tarde para lutar pelo que é seu, para se reinventar, para transformar dor em propósito. As taças tilintaram, refletindo a luz dourada do sol poente. Luísa e Pedro vieram me abraçar, um de cada lado, enquanto Marina observava com lágrimas nos olhos. Não lágrimas de manipulação ou desespero, mas de genuína emoção. 2 anos depois, a Associação Voz da Experiência havia se tornado uma referência nacional na defesa dos direitos dos idosos. Fui convidada para dar palestras em todo o país, participar de audiências públicas no Congresso Nacional, contribuir para a elaboração de projetos de lei específicos para coibir o abuso patrimonial contra idosos. Marina se tornou uma colaboradora ativa da associação, oferecendo sua perspectiva única como alguém que esteve do outro lado e agora trabalhava para prevenir que outros seguissem o mesmo caminho. Sua coragem em expor publicamente seus erros passados, transformando-os em lições para outros, me enchia de um orgulho que jamais imaginei sentir novamente. Quanto a Rodrigo, cumpriu metade de sua pena e foi liberado para regime semiaberto. Mantinha contato regular com os filhos, agora adolescentes, e ocasionalmente com Marina, embora o relacionamento conjugal tivesse terminado oficialmente. Seu caminho de redenção seria longo e incerto, mas pelo menos havia começado a percorrê-lo. Em uma tarde tranquila de primavera, sentei-me na varanda com Teresa, que viera passar algumas semanas comigo. Observávamos as rosas florindo no jardim, as mesmas que Joaquim havia plantado décadas atrás, e que continuavam renascendo a cada estação. Quem diria, Cecília, comentou minha irmã, que aos 71 anos você se tornaria uma ativista nacionalmente reconhecida. A vida tem caminhos surpreendentes. Sorri, pensando em como uma simples carteira de identidade esquecida havia alterado completamente o curso da minha existência. Sabe o que mais me impressiona? Respondi. Não é o reconhecimento público, ou mesmo o impacto da associação. É perceber que nunca é tarde para recomeçar, para descobrir novas facetas de si mesma, para encontrar propósito nas circunstâncias mais improváveis. Naquela noite, antes de dormir, peguei o antigo álbum de fotografias da família, aquele que começou com o casamento com Joaquim e acompanhou o crescimento de Marina, a chegada de Rodrigo, o nascimento dos netos. Folheei lentamente, observando como éramos felizes naqueles momentos congelados no tempo, como acreditávamos na permanência daquela felicidade. Agora, com a sabedoria que só as cicatrizes podem trazer, entendo que a vida não é uma linha reta de alegrias ou tristezas, mas um tecido complexo onde ambas se entrelaçam continuamente. A traição que sofri poderia ter me destruído, me transformado em uma mulher amarga e desconfiada. Em vez disso, revelou uma força interior que eu mesma desconhecia. Abriu caminhos para novos propósitos, permitiu conexões mais autênticas. Guardei o álbum e caminhei até a janela, observando a lua cheia iluminar o jardim que ninguém conseguiu tirar de mim.
Em algum lugar da cidade, outras idosas olhavam para a mesma lua, talvez inspiradas pela minha história, a defenderem seu direito de existirem em seus próprios termos, donas de suas escolhas, guardiãs de seus espaços. E naquele momento silencioso, compreendi que minha verdadeira vingança não foi expor os culpados ou ver a justiça ser feita. Foi recusar-me a ser vítima. Foi transformar feridas em sabedoria. Foi descobrir que aos 71 anos, eu não era apenas um peso do passado, mas uma força viva direcionada ao futuro. Afinal, como costumava dizer aos meus alunos durante aquelas 4 décadas ensinando literatura, as melhores histórias não são aquelas onde o bem simplesmente triunfa sobre o mal, mas aquelas onde as personagens são transformadas pela jornada, emergindo não apenas vitoriosas, mas profundamente mudadas pela batalha. Esta é minha história. Uma história de traição, sim, mas sobretudo de renascimento. Uma história que começou com uma carteira de identidade esquecida e termina, não com um ponto final, mas com reticências, porque a cada novo dia, continuo escrevendo seus desdobramentos, redescobrindo meu valor, reafirmando meu lugar no mundo. E se há uma lição que gostaria de deixar a quem me ouve agora, é esta. Nunca permita que sua idade determine seu valor. Nunca aceite ser tratado como menos do que é. E lembre-se sempre que, enquanto houver vida, há possibilidade de recomeço, de reinvenção, de criar novos significados mesmo das experiências mais dolorosas. E assim, termina mais um capítulo da minha vida, um que jamais imaginei viver aos 71 anos. Uma história que começou com um simples documento esquecido e terminou transformando não apenas minha existência, mas a de inúmeras outras pessoas ao redor do Brasil. Quando voltei para buscar minha identidade naquela tarde comum de outubro, não podia imaginar que encontraria muito mais que um documento. Encontraria a verdade dolorosa sobre as intenções de minha própria filha e meu genro. Aquelas palavras cruéis, "Não precisamos dela, vamos nos livrar", abriram uma ferida profunda, mas também acenderam uma chama de determinação que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. O que poderia ter sido apenas uma tragédia familiar, mais uma idosa explorada por pessoas em quem confiava, transformou-se em uma jornada de empoderamento. Com a ajuda de minha amiga Antônia, do advogado Emanuel, e de uma rede de apoio que se formou ao meu redor, consegui não apenas me proteger, mas também expor um esquema criminoso que vitimava outros idosos. A traição de Marina e Rodrigo me ensinou que nossa vulnerabilidade não está necessariamente na idade, mas na confiança cega que depositamos em quem amamos. Aprendi que estabelecer limites não é falta de amor, mas um ato de autopreservação necessário em qualquer relacionamento saudável. Quando descobrimos que Rodrigo fazia parte de uma quadrilha especializada em golpes contra idosos, a história ganhou dimensões que ultrapassaram o âmbito familiar. A decisão de levar tudo a público, de expor nossa dor e vergonha no Fantástico, foi uma das mais difíceis que já tomei, mas também foi das mais importantes, pois abriu os olhos de tantas outras pessoas para um problema frequentemente escondido sob o manto do cuidado familiar. O nascimento da Associação Voz da Experiência mostrou que mesmo das situações mais dolorosas podem surgir propósitos maiores. Cada idoso que conseguimos ajudar, cada família que orientamos, cada lei para a qual contribuímos, tudo isso são frutos indiretos daquela tarde em que voltei para casa no momento exato para ouvir a verdade. Marina e eu percorremos um longo caminho de reconciliação. Não foi fácil reconstruir a confiança quebrada, reaprender a conviver, estabelecer novos padrões de relacionamento. Houve dias de raiva, de tristeza profunda, de questionamentos. Mas também houve momentos de compreensão, de perdão incipiente, de reconexão genuína, especialmente através do amor compartilhado por Luísa e Pedro. Quanto a Rodrigo, sua jornada de redenção apenas começou. Os 5 anos de prisão foram apenas o começo do preço a pagar por suas escolhas. O verdadeiro desafio será reconstruir sua identidade, seus valores, sua relação com os filhos que testemunharam sua queda. Se eu pudesse voltar no tempo e evitar todo esse sofrimento, o faria? Honestamente, não sei, porque através dessa dor, redescobri minha força,
meu propósito, minha voz. Aos 71 anos, quando muitos esperam que nos conformemos com um papel passivo na sociedade, encontrei um novo começo, uma nova missão. Minha história é um lembrete de que nunca somos velhos demais para defender nossos direitos, para exigir respeito, para recomeçar. É um testemunho de que a verdadeira força não está em evitar quedas, mas em como nos levantamos depois delas. Para todos os idosos que me ouvem, vocês não são fardos, não são obstáculos, não são pessoas cujas vontades podem ser ignoradas em nome de uma suposta proteção. Vocês são seres humanos completos, com direito à autonomia, a escolhas, à dignidade. Nunca permitam que alguém, mesmo quem vocês amam, os convença do contrário. Para os familiares de idosos, cuidar não é controlar. Amar não é decidir pelo outro. Respeito significa aceitar que mesmo quando o corpo envelhece, a mente e o espírito continuam vivos, desejantes, capazes. E para aqueles que, como Marina e Rodrigo, possam estar considerando explorar a vulnerabilidade de um idoso, saibam que há cada vez mais pessoas atentas, mais mecanismos de proteção, mais consciência social sobre esses crimes. O que parece um caminho fácil para resolver problemas financeiros pode se transformar na sua ruína. Quando olho para trás, para toda essa jornada, sinto uma mistura de dor e gratidão. Dor pelo que perdi, a imagem que tinha da minha família, a confiança inocente, a paz de espírito. Gratidão pelo que ganhei, autoconhecimento, propósito renovado, conexões mais autênticas, a chance de fazer diferença na vida de outros. Como sempre digo nas palestras que agora dou pelo país, a terceira idade não é o fim da história, mas um novo capítulo, talvez o mais importante de todos. Se minha história tocou seu coração, se ajudou você a refletir sobre a situação dos idosos em nossa sociedade, ou mesmo em sua própria família, peço que deixe seu comentário abaixo. Compartilhe suas impressões, suas experiências, suas dúvidas. Esse diálogo é fundamental para continuarmos construindo uma sociedade que valoriza a sabedoria e a experiência de seus membros mais velhos. Inscreva-se no canal Vovó Lembrou para conhecer outras histórias como a minha. Relatos reais de superação, resistência e reinvenção na terceira idade. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas, a amplificar mais vozes que merecem ser ouvidas. Se este vídeo trouxe algum valor para a sua vida, considere também deixar seu like. Esse simples gesto nos ajuda a crescer e a chegar a mais pessoas que podem se beneficiar dessas histórias. E se você puder, ajude-nos através do Valeu Demais, uma forma de contribuição financeira que sustenta este canal. Produzir conteúdos de qualidade como este tem custos significativos: equipamentos, edição, pesquisa, deslocamentos para entrevistas. Sua doação, por menor que seja, é fundamental para mantermos nossa independência e continuarmos trazendo vídeos diários que informam, emocionam e transformam. Este trabalho que fazemos não é apenas um canal de histórias. É um movimento pela dignidade na velhice, pela valorização das experiências de vida, pelo reconhecimento de que idade não diminui valor. Agradeço de coração por você ter dedicado seu tempo a ouvir minha história. Espero que ela tenha tocado você de alguma forma, que tenha plantado uma semente de reflexão, que talvez inspire mudanças, pequenas ou grandes, na forma como você enxerga e trata os idosos em sua vida. Do fundo do meu coração, muito obrigada. E lembre-se, comente o que você faria no meu lugar. Sua voz é importante para nós. Sua experiência pode iluminar o caminho de outros. E cada interação fortalece esta comunidade que estamos construindo juntos. Até o próximo vídeo, aqui no Vovó Lembrou, onde nossas histórias não acabam com a idade, apenas ganham mais profundidade.